foi eleito por um determinado partido político e agora quer mudar de partido. Como é que faz? Bem, é sobre esse tema que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Meu nome é Rafael Soares, eu sou advogado, especialista em direito eleitoral, sou professor, também sou procurador jurídico legislativo no âmbito do município. Temas inerentes ao direito eleitoral, direito administrativo, são comuns no meu dia a dia e eu também recebo alguns questionamentos e eu transformo esses questionamentos em forma de vídeo. Pode ser que seja a sua dúvida também. Então faz o seguinte, já aproveita, se inscreve no meu canal, dá um like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ser útil, né? Pode ser que seja a dúvida de algumas pessoas aí também. O seguinte, eu resolvi gravar esse vídeo hoje justamente aqui no meu home office. Literalmente, estou em casa, vou tomar meu cafezinho da manhã, porque logo que eu abri o celular ao acordar, eu vi algumas mensagens sobre um tema que tem se tornado aí recorrente nos últimos meses, né? Inclusive nós tivemos um precedente aí ontem da deputada Tabata Amaral, que eu vou colocar o link na descrição aqui para vocês e vou mencionar um pouquinho. Mas o assunto gira em torno da filiação partidária, a posterior desfiliação daqueles que detêm mandato eletivo e se encaixa ou não em infidelidade partidária. Beleza? Vou falar aqui com vocês depois da minha refeição. Pois bem, devidamente alimentado, eu quero falar com vocês agora sobre a filiação a um determinado partido político, a eleição de um sujeito por esse partido político e o seu posterior desejo de se desfiliar a esse partido e como é que fica a questão da infidelidade partidária. Vamos lá? Antes, eu quero só fazer um breve apanhado. A partir do artigo 17 da Constituição Federal, que estabelece sobre parâmetros sobre os partidos políticos, temos a Lei 9.096 de 95, que também estabelece critérios sobre criação, fusão, incorporação e o regramento dos partidos políticos. Pois bem, dentro desse pluripartidarismo, dentro dessa manifestação do pensamento político de maneira plural, a nossa Constituição, o nosso ordenamento jurídico estabelece alguns privilégios aos partidos políticos e também algumas vedações, algumas restrições. Privilégios esses como, por exemplo, da concessão de recursos públicos para o custeio da atividade desses partidos. Recursos tais como Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Partidário, certo? Dentre outros recursos que os partidos podem obter, por exemplo, mas não podem obter financiamento por estados estrangeiros. Não pode ser custeado por estados estrangeiros. Mas por outro lado, tem alguns privilégios como a utilização de prédios públicos para a realização das suas reuniões. A convenção partidária é um exemplo muito claro disso. O partido político, ele não pode ter uma organização, uma estrutura hierárquica militar ou paramilitar, por exemplo. Então, são esses privilégios e essas vedações que os partidos políticos possuem, por um lado, para conferir uma certa autonomia aos partidos políticos, impedindo que eles se subordinem a governos estrangeiros, a outras pessoas jurídicas, enfim, para que também eles possam ter uma autonomia organizacional, uma autonomia estrutural, uma independência e também que essa independência possa se dar na formação do seu pensamento ideológico sem sofrer uma influência externa que possa ali modificar a opinião pública. Então todo esse apanhado geral é importante para a gente debater o tema do vídeo, certo? Bem, com toda essa liberdade conferida pela Constituição, o sujeito ele também tem o direito de manifestar os seus direitos políticos se filiando a qualquer partido político. E assim ele tem essa liberdade também de se desfiliar. Depende, né? Depende da situação em que esse filiado se encontra a esse partido político. Isso porque o filiado ao partido ele não é obrigado a se desfiliar, mas ele também não é obrigado a se manter filiado nesse partido político. Porém, uma vez ingressado, mantido, filiado, associado a esse partido político, ele tem que se sujeitar às regras daquele partido político que constam não só na Constituição, não só na lei dos partidos políticos, mas também num instrumento muito importante que é o Estatuto Partidário.
porque conforme a gente conversou antes, né, a Constituição e a lei dos partidos políticos estabelece essa autonomia e essa liberdade de estruturação dos partidos políticos. Então eles têm também a liberdade de dispor do seu regramento, estabelecer algumas regras de conduta enquanto o sujeito está afiliado ao partido político. E aí ocorre a seguinte situação: o sujeito se filia ao partido, concorre a um cargo eletivo, porque afinal de contas, lá no artigo 14 da nossa Constituição, um dos requisitos para o sujeito se candidatar a um cargo político é a filiação partidária. Sobre esse tema, tem um vídeo aqui que eu vou colocar na descrição para vocês, né, sobre as condições de elegibilidade. Então, uma vez o sujeito filiado, ele se candidata, é eleito por esse partido político, aí ele quer se desfiliar, e aí a pergunta chega mais ou menos assim para mim: doutor, fui eleito partido político lá e tal, e agora eu quero me desfiliar. Como é que faz? Como é que pode? E a questão da infidelidade partidária? Essa fidelidade, ela se remete a uma questão de ordem e disciplina. A ordem tem relação também com a própria fidelidade partidária, a atenção aos ditames que constam no estatuto partidário, as suas posições ideológicas, a sua manifestação enquanto membro de uma bancada política, de uma bancada partidária. Ela é importante e ela consta, normalmente ela consta do regramento dos partidos políticos, enquanto essa disciplina também abrange a questão da infidelidade partidária. A disciplina no sentido de o partido político poder afastar um determinado filiado que mantém uma conduta incompatível com o programa partidário, certo? E também incorra em infidelidade partidária, podendo inclusive ocasionar a perda do mandato por infidelidade partidária. Então essa questão da fidelidade partidária vai variar muito de cada caso, certo? Por exemplo, em 2015, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa questão da fidelidade partidária não se aplica aos eleitos pelo sistema majoritário, ou seja, presidente, governador, prefeitos e senador. Embora seja do legislativo, senador, a eleição do senador é pelo sistema majoritário. Enquanto isso, por outro lado, a fidelidade partidária vai se aplicar aos eleitos pelo sistema proporcional, deputado federal, estadual e vereadores. Eu recebo muitas perguntas de vereadores nesse sentido. Então, é para vereadores e deputados que eu quero falar a partir de agora, certo? Enquanto a fidelidade partidária ela é defendida tanto na lei dos partidos políticos quanto no programa partidário, o artigo 22A da lei dos partidos políticos, ela traz o seguinte regramento lá no seu caput. Acompanha comigo na tela. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido político pelo qual foi eleito. Ou seja, fidelidade partidária ela vai incidir quando o sujeito se desfiliar ao partido político sem justa causa. Então, se sem justa causa ele perde o mandato, quer dizer que com justa causa para se desfiliar do partido político ele se mantém no mandato? Sim, é isso que significa. Mas vamos lá. O parágrafo único traz as hipóteses de justa causa para desfiliação. Vamos lá, acompanha comigo. Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Pois bem, essa mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário significa o seguinte: o partido político ele tem uma ideologia, ele tem uma base ideológica, uma base do seu pensamento político, constitui o cerne, que constitui a essência desse partido político. E ele começa a pensar, o seu presidente, os seus diretores, os seus membros passam a adotar uma postura totalmente contrária. Essa é uma mudança substancial. Já o desvio reiterado do programa, o partido político ele também tem as suas bandeiras, seja zelar e lutar por uma educação, por uma igualdade social, pelos trabalhadores, enfim. E ele começa a se desviar reiteradamente. Então quer dizer que um desvio ou outro ali, vai, um desvio outro, vai. Mas esse desvio reiterado do programa partidário, aí aquele sujeito que detém um cargo eletivo, um mandato, ele pode se desfiliar e levar consigo o mandato, através do desvio reiterado. Vamos lá então, inciso 2. Grave discriminação política e pessoal. Gente, esse inciso 2 do 22A, ele é muito importante.
porque isso acontece com muita frequência e a grande parte das desfiliações, utilizando a justa causa para a desfiliação e levando consigo o mandato, o parlamentar ele se vale dessa cláusula. O que acontece? Recentemente, a deputada Tabata Amaral ela obteve o direito de se desfiliar com justa causa do partido político pelo qual ela foi eleita, e eu coloquei inclusive aqui o link na descrição para vocês da matéria, e também tem o link da decisão do TSE, que foi uma decisão muito robusta, no sentido de que ela sofreu aí, que o TSE reconheceu a justa causa para a deputada se desfiliar sem perder o mandato. E o TSE então entendeu que ela sofreu discriminação pessoal ao ser punida por contrariar a sua legenda partidária ao ajudar a aprovar a reforma da Previdência em 2019, certo? Isso aí aconteceu por uma questão, então teve essa lide, essa disputa entre o partido político e a parlamentar, porque o partido político ele proferiu, ele deu alguma orientação, a gente vai votar em bloco em um determinado sentido, e a parlamentar, ou o parlamentar, ou o vereador, enfim, tem um pensamento ideológico diferente nessa questão, e ele votou diferente da orientação do partido, e o partido ali se viu ofendido. Nesse caso aqui, da deputada, chegou a suspendê-la das suas funções legislativas por um determinado período, se eu não me engano, por 90 dias. Posteriormente, ela voltou às suas funções, mas ainda assim sofreu essa chamada perseguição. Então, muitos parlamentares, deputados, mas principalmente os vereadores que me procuram, eles se sentem perseguidos pelo partido político. Às vezes, o diretor partidário, o dirigente, a cúpula do partido fala o seguinte: você tem que adotar um determinado posicionamento, você tem que seguir essa linha de raciocínio nos seus posicionamentos, nos seus pronunciamentos perante o plenário da Câmara ou da Assembleia, e os deputados ou vereadores eles acabam se sentindo coagidos, pressionados, e quando manifestam diferentemente do que o partido político abordou, eles acabam sendo punidos. Então, diante dessa divergência, o TSE reconheceu, nesse caso aqui, a desfiliação com justa causa para que a deputada Tabata Amaral pudesse então se desfiliar. Então, essa é uma situação muito grave que acontece bastante. O que eu sugiro então para você, deputado, para você, vereador, que se encontra nessa situação? Documenta, certo? Documenta. Vai angariando, pega cópia de e-mail, cópia de ata, qualquer reunião que vocês abordem uma determinada situação, que tem essa exigência partidária, e se esse é um posicionamento divergente do seu posicionamento, documenta tudo isso. Inclusive, recentemente, nós tivemos também um julgamento do TSE de 3 deputados que conseguiram aí se desfiliar com justa causa, mas porque antes do exercício do mandato, o partido político firmou um compromisso para que eles pudessem ter uma independência de posicionamento político. E depois o partido político veio e cobrou a fita. Falou assim: como assim, meu irmão? Pô, você tem que decidir isso. O cara falou: não, mano, você disse que eu ia poder ter independência? Aí eles alegaram essa perseguição, essa discriminação, certo? Mas em todo caso, tem que documentar, tem que comprovar. Senão vai incorrer em infidelidade partidária, e o partido político pode vir no seu mandato. Firmeza? Vamos lá para a terceira hipótese no inciso 3 do artigo 22A. Vamos lá, acompanha comigo na tela. Mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido por lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. Beleza, galera. Esse inciso 3 é a chamada janela partidária, e significa o seguinte: o sujeito ele pode se desfiliar no período de 30 dias que antecede os 6 meses antes das eleições. Ficou um pouco confuso? Pois bem, nesse vídeo que eu já coloquei o link na descrição das condições de elegibilidade, uma delas é a filiação a um determinado partido político no período de 6 meses antes das eleições. Uma eleição vai ocorrer, por exemplo, em outubro, a filiação é no mês de abril. No período de 30 dias antes, ou seja, nesses 30 dias ali de março até abril, ordinariamente, salvo ainda inclusive se não tiver nenhuma mudança aí por um novo código eleitoral que está para surgir, vamos ver o que vai surgir daí. Se mudar essa regra, a gente faz outro vídeo, beleza? Se não, continua valendo essa regra.
se você está assistindo esse vídeo antes do novo Código Eleitoral, enfim, antes da legislação eleitoral sofrer alteração, tá valendo. Veja só, então nesse período de 30 dias que antecedem esses 6 meses, existe a chamada janela partidária. Os sujeitos que são detentores de mandato eletivo no sistema proporcional, ou seja, do legislativo, deputado e vereador, que forem se candidatar para aquela eleição daquele ano, por exemplo, a eleição do ano que vem, o deputado pode mudar de partido. Aí sim ele não precisa dar outras justificativas, porque essa intenção de se candidatar já constitui ali uma justa causa. Beleza? Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu reforço aí o convite para que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para quem você acha que pode ser interessante. Acompanha lá a gente nas redes sociais, que a gente traz muito conteúdo, tanto do direito administrativo quanto do direito eleitoral. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, pergunta, pode chamar aí também no Probleminha, que a gente está aí para responder. Beleza? Um grande abraço, até mais, tchau!